Luís Conceição, falávamos há pouco aqui de um certo consenso, mas há nestas propostas concretas, por exemplo, algo que a lista B discorde e tenha outra alternativa? Não é uma questão de discordância ou de alternativa. Visão, Nós desde o início temos afirmado alguns caminhos que estão claros no nosso programa, e um deles é a consciência de que há, de facto, em Portugal um arquiteto para cada 600 habitantes, quando à escala do mundo existe um arquiteto para 7.000 habitantes. Em termos europeus, os números de vez em quando sabem bem para a gente perceber onde é que se situa. Em termos europeus há em média um arquiteto para 1.200 habitantes. Na China há 14.500 arquitetos. E é o país mais populoso do mundo, se não me engano. Parece ser uma minoria mesmo. É. E a China está com um desenvolvimento brutal neste momento, tal como a Índia, e Angola, etc. Portanto, neste momento existem meios vivemos de facto na aldeia global, existem meios de estar em todo lado ao mesmo tempo. Há empresas americanas que estão em associação com empresas indianas e trabalham 24 horas por dia, round the clock, em projetos conjuntos para os Estados Unidos e para a Índia. Isto já está a acontecer há anos, há 5, 10 anos. Nós ainda estamos muito preocupados com o nosso umbigo, com esse retângulozinho aqui pequenino. Nós vivemos na comunidade europeia, vivemos na comunidade lusófona e vivemos na aldeia global. Portanto, é esse desprendimento que eu penso que é fundamental a Ordem perceber e entender e agir nesse sentido. Portanto, a Ordem tem que estar cada vez mais, não só representada, mas ter ações de liderança nos organismos internacionais, como a ACE, a CAI em português, como a UIA, a União Internacional dos Arquitetos, todas as organizações que de facto defendem a arquitetura, defendem a importância da arquitetura. Eu dizia outro dia que as pessoas levam mais a sério a medicina porque os médicos tratam-nos da saúde, mas de facto todos nós habitamos espaços arquitetónicos com níveis cada vez maiores de exigência em termos de conforto, em termos ambientais, etc. Muitos aspectos de saúde resultam da má qualidade dos espaços arquitetónicos. As pessoas não têm bem noção disso. As pessoas não têm noção da importância que a arquitetura tem nas vidas delas. Quer no local de trabalho, quer na rua, quer em casa. Porque a rua também é um espaço arquitetónico. Ou deveria ser. Manuel Vicente, em que diverge o seu programa a estes dois que acabamos de ouvir, de uma forma muito geral? Daqui a bocado isto está como o debate entre o Obama e a Hillary Clinton. Queremos ficar esclarecidos que é que eles estão em sobre aquilo que... Exatamente. Não, eu penso que é mais... que a minha proposta para a Ordem dos Arquitetos, da minha lista, não é? Vai muito no sentido de uma reorganização do dia-a-dia da Ordem. Repare, eu, como vice-presidente, participava nas reuniões do Conselho Diretivo e normalmente eram reuniões em que a gente discutia assuntos administrativos. O que é que se faz com isto, os novos computadores, como é que se responde a outros, como é que não sei o quê, como é que não sei o que mais. E, portanto, havia muito pouco tempo, embora nós tivéssemos uma reunião de reflexão anual, que acabava também ela própria por ser invadida por toda essa problemática da gestão corrente, digamos assim, que não é tão simples. Que absorvia o tempo em que se podia estar a refletir. E eu imagino que tinha que haver uma reestruturação da Ordem no sentido em que houvesse um setor administrativo com o seu próprio responsável e em que houvesse quase que o Ministro do Interior e o Ministro das Relações Exteriores. E essas relações exteriores passava por toda a área político ou cultural da Ordem, passava por essas relações exteriores, mas era, digamos, a prática, a implementação, os protocolos, a angariação de fundos, e que depois era a gestão interna. E que havia um conselho de diretores, quer dizer assim, que procuraria estar constantemente a pensar os desafios que a atualidade, nesta história acelerada em que vivemos, nos vai trazendo e que são
muito, muito difíceis de prever, não é? De fazer uma previsão do que é que vai ser a situação da prática profissional em Portugal em tão pouco tempo como daqui a um ano, não é? Quer dizer, assim, há coisas que estão a acontecer, os aeroportos, as pontes, isto, aquilo, aquilo outro. Ainda ontem havia uma pergunta qualquer, o que é que acontecia, qual era a opinião de cada um dos candidatos da lista em relação à nova ponte sobre o Tejo, ou à localização, à nova ponte sobre o Tejo, à terceira travessia, à terceira ponte, e a minha resposta era simples, disse, olha, o que tem é que ser bonita e que seja como as outras pontes do mundo. A valorização da arte. Que seja uma obra de arte no sentido amplo, mais amplo do termo, quer dizer assim, porque nós passamos a vida a olhar para pontes, uma pessoa fazer a viagem da volta da ilha de Manhattan e a ver aquela quantidade, aquela sucessão de pontes, é uma experiência muito... E para além da funcionalidade do objeto arquitetónico. Não é? Quer dizer, assim, em Paris também cada ponte é cada ponte e a maior parte delas são extremamente... são belas, fazem parte da nossa memória, do nosso património pessoal e também do património da humanidade. Meus senhores, estamos na reta final deste debate sobre as candidaturas à Ordem de Arquitetos. Portanto, aquilo que eu peço é, muito rapidamente, uma alegação final para todos os arquitetos que nos estiveram a ouvir e que ouviram aqui um certo consenso, uma certa vontade unânime em reformar certas coisas dentro da Ordem dos Arquitetos. Uma palavra final, peço-lhe, por favor, para ser o mais breve possível, João Rodeia. Agradeço já também as suas perguntas. Olha, este aqui é o folheto da minha candidatura. Acho que há coisas que são muito evidentes, é que a minha fotografia não está na capa deste folheto. O que é que isso significa? Significa que esta candidatura é, sobretudo, uma candidatura que é coletiva, que é construída coletivamente e que vai para a rua ter com os arquitetos. É o que temos feito neste período de esclarecimento eleitoral. E, por outro lado, acreditamos, como disse no início, que é a candidatura que apresenta a equipa mais forte, e é mais forte porque tem provas dadas nos vários âmbitos profissionais, e que é a equipa que representa o universo dos arquitetos em Portugal. Luís Conceição, lista B. O que eu tenho a dizer aos meus colegas é que votem em nós, ou pelo menos votem, porque gostaria de ver o nível da abstenção baixar, francamente, nestas eleições. Acho que merece a pena votar na Ordem, merece a pena trabalhar no sentido de mudar a Ordem. Uma Ordem que teve os últimos 10 anos entretida a acreditar cursos e que agora tem mais tempo para fazer outras coisas. Obrigada, Luís Conceição. Manuel Vicente, muito rapidamente. Muito rapidamente. Eu acho que era importante ter um arquiteto com um perfil reconhecido à frente da Ordem. Eu não estou a dizer que seja o único arquiteto com um perfil reconhecido, mas gosto de levar esse perfil para a presidência da Ordem. Como arquiteto Luís Conceição, eu digo, acho muito importante, faço o apelo ao voto. Fica, então... É desmoralizador que realmente apareçam 10%. Pode ser o apelo pelos três. Fica assim, exato. Fica mais uma vez unanimidade a marcar a relação entre os três candidatos à Ordem dos Arquitetos, o apelo ao voto. Muito obrigada aos três por terem estado aqui na RTP. Obrigado.